sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast A Jogada é Delas. Aqui a gente fala sobre carreira, negócios, famílias e também sobre os desafios que a mulher negra enfrenta no dia a dia para fazer o jogo virar do jeito certo. Eu sou Lenice Santos e aqui ao meu lado está minha parceira, Gislaine Cruz. Tudo bem, minha amiga? Tudo ótimo, amiga. E aí, mais um episódio? Mais um episódio. Estou me sentindo mais saudável mentalmente, inclusive. Ah, que legal. Eu estou com a minha autoestima lá em cima, hein? Eu tô pensando mais nesse outro lado. Mas saúde mental também é importante. Mas antes da gente falar sobre a nossa convidada de hoje, eu gostaria de pedir para vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscreverem no @jogada é delas, ativem o sininho para que você receba notificação todas as vezes que a gente postar um conteúdo novo. Siga também a gente no nosso TikTok, no nosso Instagram, que lá que a gente posta quem são as convidadas, a gente posta os nossos cortes e também se você não puder assistir o programa na íntegra, você pode ouvi-lo no Spotify. Nós estamos lá também como A Jogada é Delas. Siga lá, marque a gente e acompanhe o nosso trabalho, que depois a gente vai ver quem é que está assistindo todos os nossos episódios, tá bom? E aí, amiga, agora bora falar sobre a nossa convidada? Vamos. Então vai, então faça as honras da casa. A convidada de hoje também é de extrema importância. Super. Porque ela é especialista em uma área que é muito importante para nós. Existem epidemias mundiais de problemas dos assuntos que ela é especialista, então vai ser muito bom bater esse papo. O nome dela é Ana Cláudia Silva. Ela é psicóloga clínica com 10 anos de atuação, com abordagem terapêutica, cognitivo-comportamental. Ela também é pós-graduanda em neuropsicologia pela Unifesp, pós-graduanda em saúde mental, em atendimento psicossocial a vítimas de violência pela UFSCar. Ela atua como consultora de saúde mental, palestrante, facilitadora de rodas de conversas e é fundadora do Pretanic. Seja bem-vinda, Ana Cláudia. Obrigada, é uma honra estar com vocês aqui para a gente conversar um pouquinho sobre saúde mental, entre outras coisas também do cotidiano. Exatamente, Sim. a gente está muito feliz que você aceitou o nosso convite. A gente trouxe várias mulheres pretas potentes de várias áreas, mas a gente ainda não tinha recebido uma psicóloga, né? Então a gente queria. A gente está muito feliz, né? Porque você está aqui e eu tenho certeza que as palavras que serão pronunciadas hoje vão fazer grande diferença na vida de várias mulheres. Que faça. Né? Então bora lá. Né? Isso, com certeza. Mas bora lá. A gente já conhece a Ana Cláudia, mas conta pra gente quem é a Ana Cláudia, né? De onde você veio, seu trabalho, para as pessoas conhecerem mais sobre você. Tá. Como a Gislaine descreveu, meu nome é Ana Cláudia Silva, eu tenho 42 anos de idade, eu não sou casada, não tenho filhos, eu moro na região de Embu das Artes, cresci naquela região, nasci na cidade de São Paulo, mas passei a minha vida inteira naquela região. Sou filha de um pai e de uma mãe. e tenho um irmão, né? Eu tenho 3 sobrinhos. Deixa eu ver quem mais. Amo cachorro. Eu adoro os animais, assim, né? Mas cachorro, pra mim, é a minha paixão. Eu tenho uma cachorrinha chamada Zoe. Tem muita coisa. Eu adoro, eu amo viajar, assim. Uma das minhas paixões é viajar. E também adoro a questão da comunicação. Eu falei assim, gente, a comunicação é a arte do negócio. Exato. E se comunicar é sensacional para mim. Eu adoro, adoro, adoro. Ai, que bom. Muito legal. E por que você escolheu trabalhar com a psicologia? Nossa. Foi na minha adolescência que eu escolhi trabalhar com a psicologia. Isso na década de 90, meados de 90, quase perto dos anos 2000. Eu tinha uma tia, minha tia faleceu, e essa minha tia é como se fosse a minha segunda mãe. E ela perguntou para mim, Ana, o que você quer fazer da vida? E na época a gente não tinha muitas informações sobre profissões e também a representatividade, né, para nós, pessoas pretas, era escassa. Não tinha. E aí minha tia perguntou para mim, e aí eu falei assim, tia, eu quero ser atriz. Aí depois eu mudei, não, tia, eu quero ser aeromoça. Aí minha tia olhou assim pra mim e falou assim, pode escolher outra profissão, porque não tem pessoas pretas como aeromoça. Então escolhe outra coisa. E no ensino médio eu tive contato com uma professora de psicologia, e a professora de psicologia era uma mulher negra. Eu falei, é isso, eu vou fazer psicologia. E eu escolhi psicologia por ver uma mulher negra, psicóloga, e assim, e a professora era maravilhosa. E outra coisa também que me fez escolher era que a minha família, as mulheres da minha família, todas elas foram empregadas domésticas.
E eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de limpar a casa. Tem essa dificuldade. Nossa. E assim, eu tinha pavor, nada contra a profissão, é uma profissão muito digna, mas eu tinha pavor de ser empregada doméstica, porque eu não sabia fazer as coisas. Eu falei assim, não, então eu vou tentar estudar o máximo para não ser empregada doméstica. Nada assim, desse ramo doméstico, babá. Eu falei, não, vou estudar o máximo para ser isso. E aí eu tive pessoas que me incentivaram muito. Essa minha tia, por exemplo, os meus pais também me incentivaram bastante. Ai, que legal. E qual foi, assim, o maior desafio que você enfrentou, né, na sua família? Pessoas também já tinham feito graduação, de onde, né, as pessoas ao seu meio também já tinham. Tirando isso também, teve algum desafio, assim, que você falou, ai, meu Deus, será que vai? Sim, eu vejo o maior desafio é o tempo todo ter que trabalhar com... Ter que lidar com a questão da discriminação, com o racismo estrutural. Eu vejo assim, as pessoas, elas acreditam que, né, o racismo é só o fato de você ser impedido de entrar nos lugares por conta da sua cor de pele, mas não é isso. Então, é ter que lidar com aquilo constantemente, mas desde os 9 anos de idade, eu já sabia que eu era uma pessoa diferente, porque essa minha tia me falava pra mim. Então, eu falava, você é diferente das pessoas, você não é igual a todo mundo. Então, as coisas vão ter um peso maior pra você. Mas eu vejo assim que o desafio maior é acreditar no que é possível, né? Então, ao longo do tempo eu vim acreditando que era possível e vim fazendo dentro do que eu poderia fazer. Eu falo assim, eu vejo que eu conseguiria, se eu tivesse mais oportunidade, eu poderia ter chegado muito mais longe com menos idade. E aí, é uma coisa que eu não vejo somente em mim, mas eu vejo em pessoas que são parecidas comigo também, essa mesma questão. E o que seriam essas oportunidades? As oportunidades de estudo muito cedo, por exemplo, oportunidade de uma escola melhor, por exemplo, oportunidade de poder cursar um ensino público. Eu consegui fazer a faculdade de psicologia por conta das políticas públicas. Exato. Porque se não tivesse, seria mais difícil de fazer. Então, se tivesse as políticas públicas desde a década de 90 nessa área da educação, por exemplo, eu tinha começado a fazer psicologia com 18 anos de idade. Isso é um assunto bem importante. E não consegui. Eu vim fazer a faculdade de psicologia aos 27 anos de idade. Os 27. Aos 27 anos de idade. Mas antes eu já tinha feito outra graduação, que foi gestão em RH. Eu fiz técnico em administração também. Mas tudo com essa questão de bolsa de estudo. Porque não tinha condições de arcar com os estudos. Aí eu trabalhava e bancava metade. Sim. Trabalhava e bancava metade. E é muito difícil, né? E aí você compete com quem, às vezes, tem acesso muito mais facilitado, Sim. pessoas que estão extremamente se dedicando ao estudo e você tendo ali que ter aquela jogadinha para conseguir dar conta de tudo, né? Aí entra a jogada delas, né? Exatamente, exatamente. E aí você escolheu a psicologia, entendi que a sua tia é super importante na sua vida, né? Na sua tomada de decisão. E aí você decidiu trabalhar com psicologia, e a psicologia é muito ampla, né? E por que você fez esse recorte, né? De falar de autoestima, de falar de saúde mental? Quando eu comecei na psicologia, eu migrei para a área social, né? E aí eu trabalhava em ONGs. Eu não queria trabalhar na área clínica. Eu não sei. Eu não queria trabalhar na área clínica por quê? Porque eu coloquei na minha cabeça que a área clínica não era para mim. Mas devido a alguns professores falarem que seria muito difícil financeiramente a área clínica na época, né? E também, aí entra a questão do racismo também. Então, eu não me via... sempre presente. Está sempre presente. Então, eu falei, não me via porque... até hoje, tá? Esses dias eu fui fazer uma palestra numa escola para professores e uma amiga foi comigo. Essa minha amiga é videomaker e ela tem uma pele mais clara. E as pessoas pensavam que ela era psicóloga. Então, até hoje é assim. Eu falei, você é a psicóloga, tá? Ela falou, Ana, como você lida com isso? Eu falei, tranquilo. Agora, assim, não é que tranquilo, mas eu tenho que lidar. Você consegue lidar melhor. Você administra, né? Eu vou lidar com isso. É o que eu vou encontrar. E em todos os lugares. Você vai ser a palestrante, em todos os lugares é assim. Tem algo desse jeito. Então, Gente, nem lembro o que eu tava falando. Você estava falando, eu perguntei por que você decidiu trabalhar com autoestima. Isso, voltando. Sim. E aí eu fui para a área social, só que na área social eu percebi que eu enxugava muito gelo com guardanapo de papel.
E eu falei, cara, eu não vou conseguir, né, fazer o que eu quero fazer, porque eu gostaria de impactar de uma certa forma na vida das pessoas, né? E era muito escasso as coisas. O trabalho era escasso, os materiais eram escassos, então, falei, não dava. Eu sou uma pessoa que gosto muito de crescer, né? Tá dentro aqui do meu escopo crescer. E lá não, lá era muito limitado, na área social era muito limitado. E aí eu resolvi ir para a área clínica. Eu falei assim, na área clínica eu consigo atingir mais pessoas e talvez transformar aí a vida das pessoas, se as pessoas deixarem. E foi aí que eu migrei para a área clínica. Como eu falei para vocês, eu gosto muito de crescer, e aí eu percebi que, né, na área clínica eu conseguiria impactar no mínimo 40 pessoas, e resolvi virar palestrante. Aí eu falei, palestra, nem todo mundo é adepto da psicoterapia. Sim. Nem todo mundo, né, vai para a sala do psicólogo, mas palestra as pessoas gostam de ouvir. E aí eu vou jogar semente, a pessoa pode ir jogando para outras pessoas, e aí eu vou conseguir atingir mais pessoas com relação a essa questão da saúde mental. Perfeito, você conseguiu ampliar, né, os benefícios. A pessoa não fica ali sentada, e também tem a questão da vergonha, né? Tem gente que não quer fazer, só que ao participar da sua palestra, você acaba ajudando as pessoas, porque várias pessoas ao mesmo tempo você acaba ajudando, né? Bem Acaba interessante. impactando mais pessoas, né? Não fica só ali, a média de atendimento são em torno de 40 pessoas, você não fica só nas 40 pessoas. Então Numa palestra você impacta 120. Você ainda tem a psicologia clínica, você Sim. ainda atende. Atendo. Você se recorda de alguma situação específica ou a que mais te tocou assim, em atendimento, que seja até ligada à questão de autoestima? Tem alguma que te marcou assim, que você acha que vale a pena pontuar, comentar? Assim, todas, ao meu ver, são marcantes. E aí, uma coisa que eu falo pra você é que, assim, a maioria 98% dos meus clientes são pessoas negras. Tem acho que 2 ou 3 que não são. E aí eu acho muito interessante que as histórias, elas se cruzam no meio do caminho. Eles têm histórias parecidas com as histórias que eu tenho. Então, suponhamos, na minha infância, no ensino fundamental, eu sofri muito bullying por conta da minha cor de pele. Todos eles sofreram bullying por causa da cor da pele. Mas assim, que me chamava muita atenção era que... né, no caso, era uma pessoa, e essa pessoa, ela estudou em uma das melhores universidades aqui de São Paulo, só que essa universidade, ela só é para pessoas ricas. Ricas não, vamos colocar milionários, né? Então, tipo, herdeiros. E ele conseguiu entrar porque o pai dele era funcionário de uma das pessoas ligadas à reitoria e conseguiu entrar, conseguiu essa bolsa lá. E uma coisa e ele não se identificava como uma pessoa negra. Ele não conseguia ver isso. Ele não via. E ele já tinha trago algumas coisas, e aí eu pensei em pontuar, mas eu não vou pontuar, vamos esperar, vai chegar o momento certo para pontuar sobre isso. E aí teve uma vez que ele pegou e falou que... Ele falou, eu percebia, né, que eu era diferente, porque no feriado de carnaval, os meus colegas de sala estavam se organizando para viajar no feriado de carnaval. E aí eu sugeri pra gente pegar um imóvel na Praia Grande, pra gente passar, né, no feriado de carnaval. Eles, não, a gente tá falando de ir pra Disney, no feriado de carnaval, vai ser um feriado amplo, vão pra Disney, ou vão pra Europa. E aí ele falou assim, e aí a minha casa caiu. Ele falou assim, foi aí que eu desabei. Eu falei, gente, eu sou chá muito... revelação. Foi chá revelação. E aí eu falei assim, então, vamos conversar sobre isso daqui. E aí eu falei pra ele, eu falei assim, olha, dentro do nosso povo aqui, você seria uma das referências. Porque você chegou em locais que os nossos não chegam. Ou chegam, mas chegam com muita dificuldade. Agora, pra eles... tanto faz como tanto fez, porque os pais ou os avós já atingiram o que você está atingindo hoje, né? Exato. Então, esse foi um dos atendimentos, assim, que mais me deixou impactada, assim, me marcou bastante. Acho que principalmente por conta dessa realidade também, né? Então, suponhamos, eu tô aqui planejando um feriado na Praia Grande, o pessoal, não, vamos passar o feriado na Disney, né? E aí foi muito difícil para ele esse ensino, essa faculdade, por conta dessas diferenças, né? Então, tipo, ele era a única pessoa negra na sala de aula e pobre, né? Perto de pessoas milionárias. Ele falou assim, Ana, era o PIB de São Paulo estava ali. Na sala de aula.
E as pessoas que você atende no seu consultório são maioria mulheres ou tá meio a meio? Não, a maioria é mulheres. Sempre foram mulheres. E o que assim, é o mais comum, assim? Elas falam sobre as dores do cabelo, as dores da cor da pele, as dores da solidão, as dores do mercado de trabalho. O que mais que as pessoas... Ele, muitas vezes, essas dores, elas não vêm desse jeito. Elas vêm como uma depressão, uma ansiedade. Então, chega-se com esse quadro. E aí, ao longo dos atendimentos, vai entrando essas situações. Porque eu vejo assim, ou vejo não, né? Tem um estudo que fala sobre isso. São microagressões raciais. Então, desde criança eu passo por isso. Eu venho aguentando isso. E aí é como se fosse um copo cheio. Uma hora... E aí você vai lidando com as situações ao longo da vida e o nosso corpo ele vai sentindo, e isso pode se transformar em uma depressão, pode se transformar numa ansiedade. Mas a pessoa ela nunca vai chegar com um problema específico, com isso assim. aí. Eu tenho isso. Eu tô passando por isso porque, assim, já chegaram. Não vou falar pra você que não chegou. Já atendi uma pessoa que ela falou assim, eu sofri uma discriminação racial no trabalho, não tô conseguindo lidar com isso. Umas 4 pessoas já foram desse jeito. Já chegaram assim. E aí, por conta disso, gerou um transtorno de estresse pós-traumático. Que é bem mais... Forte, né? Porque eu acho, assim, a pessoa ela se deparou, assim, tipo, eu não tenho, foi muito forte, eu não tenho como lidar. Eu consigo lidar com as microagressões, mas uma dessas pessoas colocaram no login dela, tiraram a foto dela e colocaram a foto de um macaco. Meu Deus, que absurdo. Nervoso. Gente, que horror, que absurdo. Mas me fala uma coisa, essas pessoas, né? Eu sei que para a mulher negra, para as pessoas negras, é tudo muito mais difícil, né? Sempre existem barreiras que a gente já vem carregando, né? Desde a infância, umas mais, outras menos, Sim. né? Mas sempre tem. Mas, assim, a saúde mental da pessoa negra, no geral, né? Falando assim, no geral, ela demanda mais atenção, ou você acha que por conta da disseminação, né, de acesso às informações, de canais nas redes sociais, as pessoas conseguem lidar melhor com isso? Então, ela demanda muito mais atenção. Uhum. Muito, muito mais atenção. Falando da questão de autoestima, por exemplo, então suponhamos, a gente tem vamos pegar uma criança branca e uma criança negra, por exemplo, né? Então, a criança branca, os pais, eles não precisam se preocupar com algumas questões que a mãe de uma criança negra, ou responsável por uma criança negra, precisa se preocupar. Então, vou te dar um exemplo. Uma vez eu escutei um caso de uma criança negra, no qual ela usava um Black Power, cabelo Black Power, 7 anos de idade, lá na Bahia. Um bairro lá na Bahia. E aí, a professora falou que aquele cabelo era um cabelo de ladrão para uma criança de 7 anos. Gente. Uma criança branca não vai escutar isso. Então, assim, olha como que fica a formação da autoestima dessa criança. E assim, a criança ela tá em formação. E aí ela tem que lidar com uma informação muito grande. Ela não tá preparada para aquilo. Não já começa aí. Então, tem umas diferenças, né? Aí vamos pegar assim, uma mulher negra que é mãe de um filho de um menino negro que tem 17 anos e ele quer sair, ele quer viver. Mas seu filho não pode nem correr na rua, porque se ele correr na rua, ele pode ser baleado. Exatamente. Então, olha como que, assim, são coisas que jamais uma pessoa branca ela vai pensar. Ela vai imaginar. Você sabe que chegou para mim uma vez uma cliente de consultoria de imagem, que ela chegou, assim, ela estava na beira do desespero, né? Ela era de um bairro da periferia, bem extremo mesmo. E aí ela chegou para mim e ela falou: olha, eu não sei quanto custa o seu trabalho, mas eu sei que ele vai poder salvar a vida do meu filho. E aquilo me impactou de uma maneira, porque assim, eu venho de uma outra realidade. Eu sou uma mulher negra, mas eu vim do interior de Minas Gerais, que não tem periferia, que não tinha essas questões de negro, de ser negro numa periferia, de ser negro no interior de Minas Gerais, que não tinha essas questões. Mas aquilo me impactou de uma maneira porque eu pensei, como que a roupa, a maneira com que ela vai aprender a se vestir, vai ensinar o filho dela, vai manter o filho dela vivo. Sim. E são questões que
talvez outra pessoa fale, ai, que história estranha, né? Mas é uma coisa que uma pessoa branca não vai passar, por exemplo. Não, ela não vai se preocupar com isso. Exatamente. E essa mulher, ela falou, você é a última esperança que eu tenho. Porque ele tem um estilo diferente, ele já tem uma formação, e se eu não ensinar ele a se vestir de uma maneira correta para viver em São Paulo, ele não vai passar dos 18 anos. Então, essas coisas vão mexendo com a gente, que você começa a pensar, você fala, gente, nós estamos aí, 2026, né? Vários avanços, várias políticas públicas, vários debates que são gerados, mas, infelizmente, a gente acaba batendo na questão do racismo estrutural e na questão da saúde mental, porque você via que essa mulher, ela estava assim na beira do esgotamento, de preocupação. Então ela tinha que trabalhar, ela tinha que manter a casa e ela ainda tinha essa preocupação de saber a roupa que o filho dela ia usar e escolher naquele dia se ia determinar se ele estaria vivo ou não. Isso é muito triste, né? Sim. São preocupações que uma pessoa branca ela não tem. Então, você falou dessa questão, né, da vestimenta, por exemplo. Uma pessoa branca, ela pode ir num restaurante de chinelo, né, de chinelo de dedo e uma camiseta branca e tal. O meu ex, ele não ia de chinelo no supermercado. Sim. Ele colocava... Eu falava, por quê? Ele, Ana, você sabe muito bem. Né? Então, ele não ia de chinelo no supermercado. E aí eu lembro muito bem, desde de criança, a minha mãe, ela falava assim, os meus... eu posso andar mal vestida, mas meus filhos não vão andar mal vestidos. Então, sempre, né, desde criança, a gente tinha que andar bem vestido. Essa minha tia mesmo, sempre comprou as melhores roupas para os filhos dela. E aí a gente tinha roupa que passava, né, pra gente também. Mas sempre foi assim, sempre teve essa questão, esse código, né? Tem esses códigos entre a gente. Então, são preocupações que não tem. E aí, essas preocupações, elas impactam na autoestima. Eu falo assim, eu tenho que ser 2 vezes melhor. Então, a minha roupa tem que ser 2, 3 vezes melhor. Por exemplo. E esses comentários inocentes, né? Assim, como a gente escuta, né? Principalmente a gente mulher, né? Que a gente escuta sobre o cabelo, sobre o corpo, sobre talvez a sexualidade, né? A objetificação da mulher negra, né? Isso também pode impactar na autoestima? Muito. E pode perdurar por anos se não for tratada? Sempre. Eu vejo assim, ele vai... É uma coisa que vai ficar até o resto da sua vida. Praticamente. Então, assim, isso que você trouxe, eu não vejo como... Você falou um nome, mas eu vejo como... São microagressões. São microagressões raciais. Então, elas são pequenas, só que elas causam ali na gente um impacto grandioso. Então, por exemplo, toda vez que como é que fala? Nossa, você tem... Coisas que eu sempre escutei. Você é uma mulher negra inteligente. Poxa, eu sou uma mulher. Pode falar, você é uma mulher inteligente. Sim. Né? Uma vez eu escutei de um cara assim, e além de negra, você é inteligente. Aí você fala, caramba. Então são microagressões que a gente tem que lidar sempre e que vai atingindo a gente de tal maneira que vai minando mesmo as nossas energias, as nossas forças. Teve uma vez que estava acontecendo grandes casos assim escalados, que eu fiquei com medo. Falei assim, gente, eu acho que eu não vou sair nem de casa, porque todas as vezes que a gente vai sair de casa, a gente tem que pensar tudo. Em tudo. E aí a gente faz uma pessoa branca, ela não vai pensar em tudo, assim. Teve uma vez, foi muito interessante, que assim, uma vez eu fui viajar, era a minha primeira viagem internacional, isso com o quê? 40 anos. Eu falei, vou me dar de presente uma viagem internacional, nunca tinha viajado. E eu ganhei um upgrade, né, nessa viagem, então eles me deram a primeira classe. E eu nem sabia... O que era... Não, eu tinha noção que era a primeira classe, mas o que era o upgrade? Sim. Aí ela me deu na numeração do banco, era um dos primeiros. Eu falei, mas gente, eu sempre sou a última. Sim. E aí a Amazon falou, você quer trocar mesmo? Aí eu falei, não vou trocar não, vou ficar aqui. Né? E aí eu sentei, e aí o tempo todo as pessoas passavam, me olhavam, tipo, os olhares eram, o que ela tá fazendo aqui? O que ela tá fazendo aqui? Quem é ela? Será que é alguma atriz? Porque quando você anda de avião, as pessoas olham assim pra você perguntando, será que é alguma atriz? E geralmente você é o único, né? Então, assim, e aí eu não queria ficar naquele lugar, porque eu me senti extremamente desconfortável, porque eu falei, esse lugar não é pra mim. E depois eu falei assim, não, é sim. Trabalhei muito tempo, continuo trabalhando, eu paguei para estar aqui, apesar de ter ganhado o upgrade, mas eu paguei para estar aqui, então eu vou ficar aqui.
E fiquei. E ficou. Mas é porque o tempo inteiro você tem a informação de que aquele lugar não é para você. E como é que a gente pode reverter isso? Eu vejo que o primeiro lugar, eu acho que é ter consciência do lugar que você está, ter consciência de que isso existe, que não é mimimi, que essas dores não é mimimi, igual as pessoas elas trazem. O autoconhecimento também é super importante nesse processo, é você saber quem você é, sabe? Eu falo que você vê essa estrutura que tá aí, assim, eu falo, não é... aceitação é questão de entender, né? Não é que eu conformo, não é ligado ao conformismo. Mas é aceitar e falar assim, poxa, eu tenho uma estrutura que é assim, que é uma estrutura massacrante, que ela quer me ver morta, né? E aí, como que eu posso lidar com essa estrutura para que eu não morra? E aí, dentro da clínica, eu trabalho assim, olha, você tem essa estrutura aqui, essa aqui, a gente não consegue mudar. Vem sendo feito aí um trabalho com de várias pessoas que não começou com a gente, começou de lá de trás, de muitos anos atrás. Elas conseguiram avanços e a gente nós vemos avançando aí, só que uma pessoa não vai conseguir mudar uma estrutura de 500 anos e mais de 500 anos. Então, a gente tem que conviver com essa estrutura para não morrer. E uma coisa que eu sempre falo, a pessoa ela precisa acreditar na capacidade dela. Porque dentro desse regime que nós vivemos, entra muita questão da meritocracia. E a gente começa, um dos grandes males da sociedade entra com uma comparação com o outro. Então, você começa a se comparar com uma pessoa que é totalmente diferente de você. Então, assim, antes de ser psicóloga, eu me comparava com uma pessoa, a pessoa era o oposto de mim. Então, era uma pessoa branca, ela já estava na faculdade de psicologia, ela fazia psicologia numa federal, só que os pais dela eram totalmente diferentes de mim. Então, a mãe dela era do lar, o pai dela já era gerente de um hotel. Minha mãe era empregada doméstica, meu pai é pedreiro. Minha mãe tinha a 6ª série, meu pai a 4ª série. E aí eu me comparava com essa pessoa, falei, poxa, né, a pessoa tá anos-luz, eu não consegui. E aí eu comecei a me minar por conta disso. Sim. Foi aí que eu falei, peraí, calma aí, eu estou me comparando com uma pessoa que é totalmente diferente de mim. Mas às vezes demora a gente ter essa Cai a ficha. consciência de Sim. que a gente está se comparando com uma pessoa que é diferente. Por Uhum. isso que as redes sociais, elas trazem boas oportunidades, mas elas trazem ruins também. Sim. Porque se na rede social a gente tem o empoderamento da mulher negra, o empoderamento do homem negro, as redes, as conexões, a gente começa a mais ou menos falar, olha, se ele tá fazendo aquilo, ele é mais ou menos parecido comigo, então eu acho que eu posso ir junto. Por isso que, às vezes eu até falo, né, às vezes com a Dislene, com nas minhas redes também, que é importante se comparar ou seguir pessoas que são parecidas. Isso mesmo. Porque senão você se fecha numa caixinha e aí não há um trabalho que vá fazer você sair daquilo, né? Não, é importante. Eu falo assim, que a comparação, você pode se comparar, não é errado, mas uma comparação que vai ligar a questão do crescimento. Exatamente. Ah, e a Elê tem tal coisa, eu quero chegar na onde ele chegou, mas o que a Elê fez para chegar lá? E geralmente a gente não faz isso. Não faz. A pessoa não faz. Por que para ela acontece e para mim não acontece, né? Mas a pessoa não vê o processo disso, né? Então, assim, eu falo assim, quando às vezes eu viajo e coloco algumas coisas, as pessoas, elas falam, pô, tá rica. Não, mas foi um processo, eu não tô rica. O que você fez, o processo, o que você abdicou para você viver aquilo, Isso. né? E o meu processo eu não coloco nas redes sociais. Não coloco o processo passo a passo. Acordar cedo, atender. Não coloco isso. Eu só coloco o resultado final. Então, as pessoas colocam somente o resultado final. E a gente entra, aí vem nossa imaginação, colocando uma expectativa muito alta, mas a realidade é outra. É o famoso mundinho do Instagram, né? Isso. O álbum, não sei se vocês lembram que eu falo isso para as pessoas. O Instagram é um álbum de fotos. Sim. As pessoas vão colocar aquilo que é bonito, elas não vão colocar aquilo que é feio. Não é igual o nosso álbum de foto da década de 90. A gente pegava as melhores fotos, as fotos que não saíam, que a gente falava, as fotos queimou, tá horrível e tal, e só colocava as mais bonitas, né? Eu observo que você, além de bonita, bem posicionada, obrigada. né? É bem segura. E você já parou para fazer uma autoanálise e refletir? E se você fez, você já chegou a comparar? E se você tivesse a oportunidade hoje
de ver a menina que você era antes, que inclusive trocou de profissão, né? Que você começou com RH e agora psicologia. Se você tivesse a oportunidade de se deparar com a menina, aquela criança negra em formação de antes, o que que você diria para si mesma? Nossa. Eu falaria para ela: acredite nos seus sonhos. Acredite na possibilidade. Não deixe de acreditar. É possível. Vai demorar um pouco para você conseguir, mas não deixar de acreditar. Então, tipo, muitas vezes eu faço coisas que eu não acreditava que eu fosse fazer. Eu faço, eu faço coisas que eu falava, isso daí nem é para mim. E a viver, eu acho que, não sei, né, o universo, mas a gente também faz com que as coisas também aconteçam. Então, tem muita coisa que eu venho vivenciando hoje que eu falava, nunca me imaginei estar e não é que eu não batalhei, mas assim, o fato de não batalhar pelaquilo, eu fui por um outro caminho, mas a vida joga, não, vai aqui também, sabe? E você estenderia isso também para as muitas mulheres que vão te escutar, vão te ver? Hoje você também daria esse conselho? O que que você, se você tivesse que dar um conselho para as mulheres que estão te assistindo hoje, seria o mesmo? Ou você acrescentaria mais algo? Eu colocaria o seguinte: olha para a realidade que você vive e faça as coisas visando algo bacana para você lá na frente, mas de acordo com a sua realidade. Não tente criar expectativas falsas, não crie expectativas falsas. Trabalhe com a realidade que você tem, né? Mas nunca deixe de acreditar na sua capacidade, na sua possibilidade que você pode fazer as coisas. Vejo que você é bem segura e bem centrada, assim, né? Das suas decisões, das suas respostas. Um pouco da sua atitude, assim, enquanto pessoa profissional, né? Uma mulher também da parte que não é profissional, é da vivência que você teve na sua vida ou é do que você vê nos atendimentos? Que você traz para sua vida e você fala, nossa, é diferente, a realidade é outra. Vai muito do que eu vivenciei. Uhum. Das coisas que eu vivenciei. Assim, eu não vou falar, eu tive uma realidade, tipo, de escassez. Não. Graças a Deus, a minha vida, ela foi boa. Ela é boa. Não, mas vem muito das vivências, de trocar com outras pessoas também. Terapia também Sim. ajuda, né? A terapia também ajuda nessa questão de acreditar, mas desculpa, mas não é sempre que a gente é assim. Então, as pessoas falam, poxa, né, mas ela é psicóloga, então já tem uma imaginação diferente, né? Isso, Psicólogo ali não tem problema. Não é sempre. Mas acontece algumas coisas e a gente tem que gerenciar. Eu sou humana também, então Uhum. não é sempre que, você tá essa segurança. Não é sempre. Então, assim, já passei por situações, eu falava, gente, eu não vou conseguir fazer, e a ansiedade tomava conta, assim, de um estado, mas, como dizem, né, uma vez você tem 1% de coragem, então você vai fazer. E aí pegava esse 1% de coragem para fazer. Ai, meu Deus, que E, incrível. e para você, já que você é especialista, existe diferença entre autoconfiança e autoestima? Você consegue Sim, diferenciar direitinho? tem diferença assim. A autoestima é uma visão que você tem de você mesma, né? Uma visão de si. Só que essa visão, ela é moldada, a gente muda ela o tempo inteiro. Só que também tem uma contribuição de alguns fatores, né? Então tem a contribuição da sociedade com relação a isso, como que a sociedade te enxerga, a família e algumas, né? E entre outras instituições aí no meio, que aí você tem uma visão de si. Já a autoconfiança, ela é uma crença de que você é capaz. As duas, elas caminham juntas. Então, se sua autoestima, ela está ali, né, baixa autoestima, vai ser muito difícil de você ter uma autoconfiança naquilo que você faz. As duas estão interligadas, mas são coisas diferentes. Para você ter uma boa autoconfiança, sua autoestima, ela tem que estar boa, tem que estar ali no equilíbrio. Um dá meio que base pro outro, Então, né? meio que base um pro outro. Exatamente. E sobre a questão de autoconfiança ou até mesmo da autoestima, precisa fazer um exercício, por exemplo, as mulheres que chegam até você, né? Você precisa fazer um exercício maior para fazer elas entenderem? Sim. Ou você acha que hoje em dia tá um pouco mais tranquilo, assim, tá mais fácil? Não tá. Muda rápido? Não.
essas questões ainda pegam. Ainda pesam bastante essa questão. E aí é um exercício, a gente fala, é um exercício constante. Uhum. É um exercício constante. Tem hora que a pessoa ela tá legal, tem hora que ela não está. Então é algo constante, não para. O tempo, assim, dentro da clínica, né, com algumas clientes, o tempo todo você tem que estar lembrando quem que é aquela pessoa, fazendo exercício para que a pessoa lembre quem ela é. Né? Então você sempre tem que estar ali auxiliando ali as coisas que você já fez, o que você vem fazendo, como que você pensa, o porquê que você está pensando dessa forma. Essa abordagem que eu atuo, que é a cognitivo-comportamental, ela traz o seguinte, ela trabalha as distorções de pensamento. Por quê? Nós acreditamos que a forma com que nós pensamos interfere nas emoções e nos sentimentos que vai interferir no comportamento final. Então, se eu tenho uma crença que eu sou incapaz, vai surgir situações na minha vida, suponhamos de um trabalho novo, que eu vou me ver incapaz, eu não vou conseguir fazer. Aí vai me gerar ansiedade, vai me gerar medo, e o meu comportamento final eu não vou fazer esse trabalho, eu vou sair. Né? Então, é um exercício constante, de você lembrar quem que você é, lembrar as conquistas que você já teve, várias coisas. Trabalho diário, né? Diário, é diário. Exato. E aí você tem essa vivência, essa experiência que eu tô super curiosa pra gente falar sobre isso. E aí você cria um projeto e você desenvolve ele fora da clínica, que é o Pretanic. O que é o Pretanic? Conta pra gente como é que funciona. Já fiquei curiosa, quero participar. Pode participar? Como é que é? Pode, deve. Deve fazer parte. Não só vocês, mas todas que quiserem conhecer. Eu vou contar aqui um pouquinho da história de como que começou. O Pretanic, ele começou... Aí, falar disso, eu trouxe uma lembrancinha pra vocês. Ai, que chique! Ai, a produção entregando. Obrigada. Ai, muito obrigada. Depois a gente mostra nos stories o que é que tem aqui, Olha tá? que legal. Olha só, vou Olha mostrar aqui. logo. Ai, que Adorei. coisa É lindo, é lindo. Depois a gente mostra, viu? Adorei a arte. Ele é lindo. Muito Obrigada. De nada. Então, o Pretanic começou em meados de 2021, durante a pandemia. Então, quem criou o Pretanic foi eu, junto com a psicóloga Luana Carmo. Só que foi criado em 2021 a ideia, mas não tinha esse nome, não tinha nada. Mas a ideia era, vamos reunir mulheres negras. Vamos reunir mulheres negras. Para trabalhar questões de vulnerabilidade, de fortalecimento, de afeto, sabe? E em 2024, a gente colocou a ideia no Parque do Ibirapuera, nós escolhemos o nome. E aí o nome veio de um evento que a Luana trouxe, que era o evento chamava Pugnic, porque ela tinha os cachorros pugs. E aí fazia um encontro com vários outros cachorros no parque. Aí colocou Pugnic. E aí ela falou, Ana, é no Parque do Ibirapuera, vamos colocar Pretanic. E aí ficou esse nome. Eu amei. Pretanic, né? E aí a reunião era no Parque do Ibirapuera, mas devido a essas questões de ambientais, climas, aí a gente passou por um espaço fechado. E aí essa reunião, ela acontece um mês sim, um mês não. Vai acontecer o próximo, no dia 11/7, no Espaço Raízes de Mariá, na região de Pinheiros. E nós vamos falar esse mês sobre relacionamentos amorosos no mês de julho, que é um mês muito importante para a mulher negra latino-caribenha. Uhum. Assim, eu não tenho o que falar do Pretanic, eu adoro Pretanic, eu amo Pretanic. E lá nós conseguimos reunir mulheres muito potentes, com trajetórias tão diferentes, mas que se cruzam, porque as dores são iguais, assim. É um encontro muito rico, muito rico. São palestras? Não, são rodas de conversa. Pretanic é roda de conversa e sempre tem um tema. Legal. Né? Então, o último tema foi sobre síndrome do impostor. Ai, Muito olha bom. só. Então, aí foi uma pessoa para falar sobre, que foi a Cláudia Paula, que é referência, né, no... Ai, gente, ela é referência nessa parte de empresas e tal, né? Chegou em lugares muito bons, sofreu também com a síndrome do impostor. Então hoje ela é mentora de carreira e tal, e ela foi contar um pouco da experiência dela e fazer as atividades também. E aí eu entrei com a parte de saúde mental para falar sobre a síndrome do impostor. Então são rodas de conversa, há trocas entre mulheres, a gente escuta o outro, a gente ouve, tem dinâmicas também relacionadas ao tema.
muito rico. A gente entra e não, vai até o quê? Começa às 9h30 da manhã e vai até 12h30, mas às vezes se estende. E se deixar, ficaria lá por mais 2 horas, sabe? Ai, que delícia. Mas é muito rico, muito rico. Quem tiver oportunidade. Eu quero. Bom, a gente vai deixar nas descrições aqui o @ do Pretanic para vocês conhecerem. E assim que tiver, né? Faz inscrição. Faz a inscrição lá, preenche a ficha, pode comprar os ingressos pelo Simpla. E aí, você comprando os ingressos, dá direito também ao coffee break no dia. O próximo vai ser 11 de julho. 11 de julho. Bom, tá né? pertinho. Daqui a 2 semanas. Mas até lá o nosso episódio já passou a data, quando o nosso episódio for ao ar, mas aí você fica atento às próximas datas, né, para você também participar do Pretanic. Uhum. Tem no Instagram do Pretanic, tem lá as datas de cada mês, para que a pessoa possa se organizar e poder participar. Ai, que legal. E o e assim, né, a gente já está caminhando aqui para o nosso final aqui do nosso episódio, e eu gostaria de saber, o que você considera, né, olhando a sua história, né, de onde você veio, onde você chegou, tudo que você já passou, o que você considera que seria a sua grande jogada? A minha grande jogada, acredito que seja ter feito faculdade de psicologia. Não, a minha grande jogada foi essa, porque eu acho que as coisas começaram a se desenhar a partir daí. Né? A partir dessa graduação, que eu falo que eu sempre quis fazer desde os meus 17, 18 anos, mas eu só tive a oportunidade de fazer aos 27. Mas acredito que a partir dela as coisas começaram a se desenhar, né, na minha vida. Então acredito que foi uma grande jogada. Falar assim, eu escolhi e as escolhas têm sido muito legais. Ai, que bacana, Nácia. Ficamos muito felizes de você estar participando aqui desse episódio com a gente. Depois a gente vai mostrar, né, nos stories o que é que veio aqui. A gente vai deixar descrito aqui também. E antes da gente encerrar, gostaria de dizer que esse projeto ele é patrocinado por 2 empresas, que é a Elesantos.consultoria, que é a minha empresa de consultoria de imagem, de mulheres negras, coloração, imagem e estilo. E também pelo eua.loungewear. Na verdade, o @ é eua.lw e a empresa é Eua Loungewear, que nós fabricamos pijamas, roupas confortáveis para corpos brasileiros, mulheres reais, tecidos especiais, vale a pena conferir. Exatamente, é isso aí. Amiga, já estamos no final, que nem ela falou, então eu vou quebrar um pouquinho o protocolo. Exato. A Elê geralmente dá as introduções, finaliza, porque ela é expert no assunto, em primeiro lugar, né? Mas nós estamos chegando no final dessa temporada, né, amiga? Exato. E aí, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para repetir, né? Deixa eu ter emoção. Que linda. Na verdade, agradecer mais uma vez, né? Especialmente você. Quando você estava falando, eu comecei a ter taquicardia. Por quê? É um assunto sensível. Sim. A maioria das mulheres, todas, já sofreram de alguma forma. E cada situação que você colocou, eu lembrava das minhas. E eu me segurando, deixa ela falar. Porque a gente acaba resgatando alguma coisa. Sim. Então, esse episódio também está sendo muito especial. E eu estou aproveitando o momento agora, já que a gente está nessa fase dessa temporada, eu quero agradecer imensamente a Helenice, porque, como a gente falou no início, a gente tem uma amizade, nós nos conhecemos através dos pijamas, que ela é um super cliente, ela sempre consumiu os meus pijamas, e aí nós nos tornamos parceiras, amigas em várias coisas. Nós já fomos em alguns lugares juntas, a gente se apoia mutuamente. E aí eu ficava no pé dela para a gente... Amiga, vamos fazer um podcast? 0, -1, -10 de experiência, não sei. Pelo contrário, ao longo dos anos... Eu sou uma pessoa espontânea, mas ao longo dos anos, a minha profissão e o meu ritmo de vida mesmo, eu fui ficando uma pessoa mais contida... E amadurecendo também, né? Mais seletiva. Então, eu aprendi a me esconder. Eu aprendi a me neutralizar mais. E aí, essa questão de me expor para a câmera, falar, sempre foi uma questão um pouco delicada. Mas, mesmo assim, eu queria muito que um projeto desse nível fosse tirado do papel e eu convidei a ler. Ela, tá bom, amiga, a gente faz, tá bom. Eu sei que deu certo, a gente começou... E a Helenice tem sido, desde então, muito
professora, ela é conselheira, ela me acolheu, ela me incentivou. Ao longo dos episódios, dá para perceber que a maioria das pessoas que passaram por aqui tem uma grande conexão com ela pelo perfil dela, né? De empatia, etc. Não é só por isso. Mas o que eu quero dizer mesmo, eu quero aproveitar o momento para agradecer imensamente, porque eu sou a jovem aprendiz, eu sou a estagiária, eu sou a trainee, e desde o primeiro dia eu só aprendo. Muitos episódios eu estou muito calada, muito centrada, muito quieta, mas eu estou aqui absorvendo. Então, no primeiro episódio eu entrei uma pessoa e nesse eu estou saindo outra totalmente diferente. Tenho muito a aprender ainda, mas, sobretudo, eu quero aproveitar o momento para agradecer mais uma vez a Elê por ter topado esse projeto lindo que tem transformado a vida de muitas mulheres e, sobretudo, a minha também, porque a gente se acolhe, a gente se cuida no momento da gravação. E é isso. Mas eu queria só pontuar que ela é uma pessoa, quando ela chegou, hoje ela é outra pessoa, tem perguntas interessantíssimas, ela se envolve, às vezes ela tá calada, mas é porque ela tá se identificando com a história, ela tá na escuta, e ela é uma pessoa que já se transformou, né? Então, assim, eu sou super feliz de estar dividindo esse projeto com você. Acho que tinha que ser com você, né? Não via isso acontecer de uma outra maneira. E o universo, de certa forma, fez a gente se reconectar, fez a gente se conectar em algum momento. E foi verdadeiro, né? E é isso que a gente traz nos episódios, é isso que a gente faz a cada encontro que a gente tem e com as pessoas que passam por aqui. Natural, nessa primeira temporada, vir pessoas mais que eu conheço, porque, né, a minha profissão foi me levando para conhecer outros universos. Mas eu acredito que na segunda temporada venha mais pessoas mais ligadas a você, e assim a gente vai crescendo e vamos juntas, e a gente está... Muito obrigada, amiga, mais uma vez. É isso aí. Bom, é isso, a gente vai ficando por aqui. Dar aquela segurada na emoção, a gente já ficando por aqui. Então, se inscreva nas nossas redes sociais. Estamos como A Jogada Delas no YouTube, no TikTok, no Instagram, também no Spotify. Procure a gente, vai lá, deixe o seu comentário. Se você quer participar também, mande um e-mail para a gente agenda uma entrevista, a gente faz uma entrevista com você, a gente agenda para você participar. E se você está vendo, se você quer patrocinar esse projeto, também só mandar um e-mail para a gente, que a gente tem aí várias coisas interessantes aí vindo nessa segunda temporada, tá? A gente fica por aqui. A gente se encontra em breve, não é? Um beijo. Tchau, obrigada, Ana Cláudia. Obrigada a vocês. Muito obrigada, Ana Cláudia. Honra. Eu amei estar com vocês e tô torcendo muito pelo projeto de vocês. Vai chegar não, já está chegando em vários lugares, alcançando várias pessoas. Vocês são maravilhosas. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada por você estar aqui e volte mais vezes. Volto, com certeza. Um beijo. Tchau, tchau.